Meus filhos e filhas amados, hoje caminharemos juntos pelas páginas do livro de Crônicas, um registro sagrado que guarda as lembranças do povo escolhido de Deus. Cada linha deste livro é como uma pedra preciosa, colocada com cuidado nas muralhas da fé. Aqui estão as raízes, as origens e as promessas que prepararam o caminho para minha vinda ao mundo. Desde as primeiras palavras, Crônicas nos convida a olhar para trás com gratidão e para o futuro com esperança. Muitos leem este livro e veem apenas listas de nomes, genealogias longas e difíceis, mas o Espírito Santo fala até mesmo através dos nomes. Cada nome é um testemunho da fidelidade divina, um lembrete de que Deus conhece cada um de seus filhos pelo nome. Ele não esquece ninguém. De Adão a Noé, de Abraão a Isaque, do Jacó e Davi. Cada geração carrega a semente da promessa. Mesmo quando o povo falhava, o plano do Senhor seguia firme. Crônicas foi escrito depois de tempos difíceis, quando Israel retornava do exílio e muitos se sentiam perdidos. O autor, inspirado pelo Espírito Santo, quis reacender a chama da identidade e da fé. Ele disse ao povo: vocês não são esquecidos, suas origens estão em Deus. Vocês ainda fazem parte da promessa. Esse livro é um chamado à memória espiritual. Quando o povo se lembra do que Deus fez, a fé renasce. E é assim também na vida de vocês. Quando o coração se cansa, quando a alma se sente perdida, lembrem-se de onde vieram e de quem os sustentou até aqui. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Em meio aos nomes, surge a figura de Davi, o pastor que se tornou rei, o homem segundo o coração de Deus. Ele aparece não apenas como um guerreiro, mas como um adorador, um líder que buscava a presença divina acima de tudo. Davi compreendia que a verdadeira grandeza não vinha das vitórias no campo de batalha, mas da comunhão com o Senhor. Enquanto muitos reis se gloriavam em suas conquistas, Davi se gloriava em estar diante de Deus, tocando harpa e cantando salmos. Quando trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, Davi não conteve sua alegria. Ele dançou diante do Senhor com todas as forças, vestindo apenas um manto simples. Alguns o julgaram, mas Davi respondeu: diante do Senhor, que me escolheu, ainda mais me humilharei. Assim é o verdadeiro adorador, aquele que não se preocupa com a aparência, mas com um coração que se entrega totalmente. Davi transformou Jerusalém no centro espiritual da nação. Reuniu músicos, levitas e sacerdotes, e organizou o serviço do templo que ainda seria construído. Cada grupo tinha uma função. Uns cantavam, outros tocavam, outros guardavam as portas, e outros ofereciam sacrifícios. Tudo era feito com ordem, reverência e alegria. Assim também é o reino dos céus. Cada um tem o seu dom, cada alma tem seu lugar no corpo de Cristo. Nenhum gesto é pequeno demais quando é feito por amor. Mas o coração de Davi desejava algo maior: construir uma casa para Deus. Ele sonhava com o templo, o lugar onde o povo pudesse sentir a presença divina de forma constante. No entanto, o Senhor lhe disse que não seria ele quem o edificaria, pois suas mãos haviam derramado sangue em batalhas. Davi, em vez de se entristecer, alegrou-se, aceitou a vontade de Deus e preparou tudo para seu filho Salomão. Reuniu madeira do Líbano, ouro de Ofir, prata refinada, bronze e ferro em abundância. Separou cantores, artesãos e mestres construtores, mesmo não sendo ele o construtor. Davi foi o preparador. Essa é uma das lições mais profundas de Crônicas. Nem sempre Deus nos chama para ver o resultado de nossa obra. Às vezes Ele nos chama para preparar o caminho para outros. O verdadeiro servo se alegra não com o próprio nome,
mas com a realização do plano divino. Quando os dias de Davi se aproximavam do fim, ele chamou Salomão diante de toda a assembleia e disse: Meu filho, conhece o Deus de teu pai e servou com coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e entende todos os intentos dos pensamentos. E completou: Sê forte e corajoso e faze a obra do Senhor, porque Ele está contigo. Essas palavras ecoam até hoje, meus filhos, pois eu, o filho de Davi, também vos digo: sede fortes e corajosos, mesmo quando o mundo parecer escuro, mesmo quando as forças faltarem. Lembrem-se, o Senhor dos Exércitos luta por vocês. Não temam, porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Livro de 1 Crônicas termina com Davi abençoando o povo e entregando o reino em ordem. Há uma beleza em sua despedida. Ele não se lamenta, mas louva. Ele compreendeu que sua vida inteira foi uma música escrita pelas mãos de Deus. E quando o último verso foi cantado, ele descansou em paz. Assim é a vida de quem confia no Senhor. Não termina em tristeza, mas em gratidão. O corpo descansa, mas o espírito continua vivo na eternidade. E a promessa feita a Davi não morreu, pois dela nasceu o Messias, eu, o Filho do Deus vivo. Em mim, o trono de Davi se tornou eterno. Em mim, as genealogias ganham sentido. Em mim, o templo tornou-se vivo, não de pedras, mas de corações. Meus filhos, aprendam com Davi a importância da adoração. Não deixem que o cansaço do mundo apague o fogo do amor por Deus. Cantem, orem, sirvam, mesmo quando ninguém vê. O Pai observa em segredo e recompensa em plenitude. Quando vocês ajudam alguém, quando perdoam, quando consolam os que choram, estão construindo um templo invisível, o templo do amor. E nesse templo, eu habito. Vocês são as colunas vivas do reino de Deus. Por isso, não se sintam pequenos. Mesmo o gesto mais simples, uma palavra de bondade, um sorriso, uma oração, é como um tijolo espiritual na casa que o Pai está edificando em seus corações. 1 Crônicas é mais do que uma lembrança do passado. É um convite a viver com propósito, a compreender que cada geração é chamada a continuar a obra iniciada pelos que vieram antes. Vocês são parte de uma história que começou com Abraão, passou por Davi e chegou até mim. E agora, através do Espírito Santo, continua em cada um de vocês. Permaneçam firmes. Guardem a fé e lembrem-se: o Deus que escreveu os nomes de seus servos nas crônicas de Israel também escreveu o nome de cada um de vocês no livro da vida. E quando o último dia chegar, o Pai abrirá esse livro e dirá: estes são os meus filhos, aqueles que me amaram e permaneceram fiéis. Então não haverá mais choro, nem dor, nem despedidas. A crônica do reino terminará com um final eterno. A vitória do amor. Eu sou Jesus, o filho de Davi, o rei que reina para sempre. E digo a vocês: caminhem com fé, adorem com alegria, sirvam com humildade, pois o mesmo Deus que guiou Davi guia também vocês. E assim, passo a passo, nome por nome, vida por vida, o reino dos céus continua sendo escrito, não em pergaminhos, mas nos corações de todos que creem. Amém.